E eu queria, então, em primeiro lugar, agradecer muito a sua disponibilidade, professor. Queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco nesse mini curso intitulado Paulo Freire, Educação e Conscientização, como despertar crítico e ético. É uma satisfação, o professor Nilo tem sido um parceiro, já é um sócio aqui do nosso Grupo Mosaico, já participou de outras atividades conosco e certamente nestes dois momentos que nós teremos esse mini curso, será um momento bastante importante, muito usado, e agradecemos aí a sua gentileza de estar conosco. Professor Nilo, que o público que estará conosco hoje são alunos da graduação, alunos da pós-graduação, professores e professoras da rede básica, Neto Curumim, professores do Colégio Escolar Coração de Maria de São Lourenço e pesquisadores de modo geral. Eu queria lembrar no início também dessa nossa apresentação que o certificado será emitido via SIG, mas para isso é importante a participação das pessoas nos dois momentos do mini curso. E hoje nós teremos como dinâmica dois momentos. O primeiro momento, que o professor Nilo vai fazer a sua colocação das 14 às 15h30. Depois nós teremos um intervalinho de 15 minutos. E 17, o segundo momento da nosso diálogo. A lista de chamada dos nossos assessores técnicos estarão colocando no chat para que a gente possa marcar a presença. E eu queria brevemente apresentar aqui, mais uma vez, o professor Nilo, reiterando nossa gratidão pela disponibilidade de estar conosco. O professor Nilo, que é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, com estágio na Escola de Altos Estudos de Paris, doutor em Teologia pela Universidade de Ciências Humanas de Estrasburgo, na França. Recentemente publicou uma obra intitulada Desafios da Educação a partir de Paulo Freire e Walter Benjamin, publicada em 2019, com o prefácio do professor Michel Louvi e o pós-fácio do querido professor Luiz Roberto Gomes, nosso amigo. Além disso, o professor Nilo também é autor do prefácio de nosso livro, que foi publicado no ano passado, Mosaico Cultural Latino-Americano, Educação, História, Filosofia e Espiritualidade. Então, por isso que eu brinquei que o Nilo já é o nosso sócio, a gente já tem sempre o prazer de estar ouvindo e contando com a sua presença. Espero que essa nossa parceria, essa nossa cooperação acadêmica e de amizade possa se solidificar cada vez mais. Então, feita essa breve apresentação, eu passo a palavra ao professor, que poderá expressar e dizer mais alguma coisa da sua longa trajetória. E vamos, então, com muito prazer, ouvir a sua exposição, professor. Muito obrigado. Agradeço ao professor Vanderlei pelas palavras e por mais este convite para atuar no Grupo Mosaico. Realmente é um grupo que tem efetivado pesquisas muito interessantes, publicou um livro, no qual eu pude fazer o prefácio. Realmente estão de parabéns pelo que desenvolve na Universidade Federal de Lavras. O meu trabalho vai ser expor sobre Paulo Freire. Eu gostaria de apenas, antes de puxar o material, claro que todos vocês sabem da importância de Paulo Freire, né? Aqui, Educação como Prática da Liberdade, alguns dos livros mestres de Paulo Freire, um livro que o Grupo Mosaico andou estudando, Pedagogia dos Oprimidos, muito importante. Eu também, por força de citações, eu apresento esse sobre conscientização, teoria e prática da libertação, uma introdução a este pensamento de Paulo Freire. O professor Vanderlei citou
o meu último livro, sim, Os Desafios da Educação a partir de Paulo Freire e Walter Benjamin, que foi publicado há pouco tempo. Na verdade, e agradeço a intermediação do Jefferson sempre para os detalhes do dia de hoje, realmente tem sido muito interessante. Saúdo a todos, de todas as partes do Brasil, e realmente eu me coloco a serviço disto que é conhecer mais o pensamento de Paulo Freire. Agradeço imensamente o convite, e durante a exposição, se houver qualquer dúvida, lá no chat vocês podem deixar a pergunta, depois eu creio que o Jefferson intermediará o envio dessas questões para mim, ou fará ao vivo quando oportuno. Eu vou puxar o material que eu preparei, acho que é importante aqui que possamos acompanhar o material que eu preparei em PowerPoint. Vamos ver se o material logo se apresenta. Isso, parece que sim. Todos estão vendo? Estão me ouvindo bem? Está bom assim? Sim, ótimo. Sim, estamos visualizando. Ótimo, obrigado. Estão visualizando em tela cheia também? Tudo certo? Você tem a opção de colocar em tela cheia. Pode fechar esse ícone aí do lado direito da tela, por gentileza. Do lado direito. E aí pode apertar nesse, como se fosse isso mesmo. Aqui, isso mesmo. Exatamente. Eu só vou pedir 2 segundos para fechar a janela, tem uma obra ao lado, está fazendo muito barulho, um instante. Tranquilo. Deu certo. Então, o tema escolhido é Paulo Freire, Educação e Conscientização como Despertar Crítico e Ético. Vejam que a formulação deste, do título, do tema desse curso, ele vai pontuar alguns aspectos importantes, direcionando a leitura de Paulo Freire no sentido da ligação da educação com a conscientização, e na linha da própria conscientização, como nós vamos poder ver, o despertar crítico e ético. É importante situar com clareza que Paulo Freire, ele também é indicado como um dos autores que pode compor todo o pensamento da própria teoria crítica, mesmo que ela é referenciada muitas vezes ao grupo que se originou na Universidade de Frankfurt, há mais décadas. Mas vamos passar o material, vejam o destaque que eu dou de Paulo Freire aqui com a foto: o mundo não é, o mundo está sendo. Para dizer que o mundo de hoje não é um dado já determinado, mas é uma construção histórica. Então, é importante já de saída termos este dado. Vamos aí que está chamado o convite, que todos receberam, foi a parte da divulgação foi feita, muito bem montada. Paulo Freire nasceu em Recife em 1921 e ele faleceu em São Paulo em 97, só para podermos nos situar devidamente. Pois bem, a primeira parte de minha exposição que preparei é uma visita às bases epistemológicas da educação em Paulo Freire. Para compreender Paulo Freire, creio que é interessante fazer essa imersão, esse mergulho sobre quais são os referenciais epistemológicos
com que lógica ele tece o seu discurso, como é que cientificamente podemos falar de Paulo Freire dentro de uma lógica, de uma construção do seu modo próprio de pensar, de agir e assim por diante. Eu creio que aqui vale a pena seguirmos este ponto para que possamos conhecer melhor Paulo Freire. Eu creio que isto é importante. Eu diria, vamos acompanhando e, na medida que surgirem alguma dificuldade de compreensão, já podemos notificar no chat para que, oportunamente, possamos explicar e esclarecer. Pois bem, eu começo pela experiência de vida. Vejam, isso não é por acaso. Toda a compreensão do pensamento e das práticas oriundas de Paulo Freire tem a ver com a experiência de vida. A tal ponto que a gente diz que a bibliografia de Paulo Freire tem muito a ver com a sua biografia, ou biobibliografia. Então, a experiência de vida é sempre importante, não só em Paulo Freire, mas também em cada um de nós, em cada aluno, em cada pessoa. Claro que aqui eu retorno à data de nascimento, o falecimento de Paulo Freire, e vejam o que eu exemplifico, o que eu tento explicar logo abaixo. Sua trajetória de vida nos mostra a relação de suas contribuições com os lugares e os tempos vividos. Pedagogicamente, isso é indispensável. As pessoas não estão no ar, não estão num sem-mundo. Eles têm lugares de proveniência, onde construíram sua vida. E daqui a pouco eu vou aprofundar esses aspectos. Então, os lugares e os tempos vividos na trajetória de vida, agora de Paulo Freire, mas de qualquer pessoa, é simplesmente indispensável para a educação. Porque ali se dão aprendizados vividos. Para Paulo Freire, ele estabeleceu vários aprendizados a partir de uma infância pobre, que foram cruciais na vida dele. Até eu exemplifico aqui, dizendo que na vida, um dos aprendizados fundamentais e na sua família foi o diálogo que ele aprendeu com seus pais. Vejam, em toda a pedagogia freiriana, o diálogo é indispensável. E onde ele tira isso? Da própria experiência de vida. E ele diz que aprendeu de seus pais e ele procurou estabelecer esse diálogo com o mundo, com os homens, com Deus, com a mulher, com os filhos. É a obra de 2008, é a da conscientização, que eu mostrei o livro agora no início. Outro elemento é o carinho e o apoio de seu pai quando ele escolheu a religião da mãe, porque pai e mãe tinham religiões diferentes. E ele chega a citar isso, como foi importante o apoio do pai na escolha da religião da mãe. Né? Isso é interessante em Freire, o fato dele destacar isso. Outra experiência de vida muito importante de Paulo Freire é a fome. Ele passou fome. Né? E isso faz com que ele possa olhar o mundo, compreender as dificuldades das pessoas, sobretudo a fome dos demais. E é ali que ele destaca que ele toma consciência de que algo na sociedade, algo neste mundo não está bem. É interessante essa experiência de vida. Continuando aqui, outra experiência, dificuldade, no caso, era com a escrita, né? Mas
o que há em Paulo Freire, no relato de sua vida? Que ele descobre o gosto pela leitura. Isso faz ele dar saltos gigantescos no aprendizado da língua portuguesa. Ele chega a citar uma jovem professora que o cativava para isso, e vemos aí a importância da mediação da própria professora nesse aprendizado diante das dificuldades que ele tinha com a escrita, mas um gosto aguçado pela leitura. Ele estuda filosofia e psicologia da linguagem, aos 22 anos ingressa na Faculdade de Direito do Recife, mas ele não exerce o direito. Logo na primeira causa que ele defende, venceu aquilo que ele julgava injusto. Ele diz, não estou aí para isso não. E vai se dedicar pela literatura, pelos estudos na área da psicologia da linguagem e filosofia, vai ler autores da literatura brasileira e mesmo estrangeiros. Aos 23 anos, ele casa com Elsa, sua primeira esposa. Vejam só, se antes nós falávamos da experiência de vida, um dos destaques epistemologicamente importantes, ou seja, do modo como ele estrutura seu pensamento, ou com que lógica ele estrutura o pensamento, é falar do corpo consciente. A experiência de vida é tão importante que ele fala de um saber de experiência feito, com destaque para o corpo consciente. Vejam, a dureza da vida o atinge muito fortemente, sobretudo na infância, a experiência da fome, toda aquela tensão em torno dos preparativos da Segunda Guerra Mundial. Paulo Freire, menino e moço, se pergunta sobre como tornar esse mundo melhor, como tornar esse mundo mais bonito, o que fazer diante da feiura e da fome que ele mesmo experimentava. É ali que ele fala nos seus escritos de um corpo consciente. Imagine cada um de nós, o nosso corpo, diante dos acontecimentos da vida, da realidade que nós enfrentamos ou somos submetidos. Este corpo é um corpo que sente, é um corpo memória. Fala-se de um corpo onde passam as experiências, seja da criança, do jovem ou do adulto, e que para ele esse corpo é uma fonte de sabedoria. Então, a intelecção não se faz só com a mente, mas também com o corpo, né, que repercute ao longo de toda a vida. Então, essa compreensão de um corpo consciente é importante, porque aí ele traz a menção de um saber feito experiência, ou até melhor, mais correto seria um saber de experiência feito, em que o corpo é parte do conhecer, parte da sabedoria construída através da vida. Vejam como é interessante isso em Paulo Freire, como nós precisamos valorizar uma sabedoria de vida que é construída por aquele que está, por nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso lado, os alunos, que é parte da experiência da vida, sendo que o corpo, um corpo consciente, se traduz por um saber de experiência feita. É interessante ver isso, não, qualquer dúvida na compreensão, podemos voltar a esta noção. É compreender a base epistemológica, com que lógica Paulo Freire constrói o seu pensamento e leva à prática, ou é o pensar e o agir, é o agir e o pensar. Esse corpo consciente, vejam só como é interessante
no que Gadotti nos traz aqui. Diz ele, Paulo Freire, minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência. E os relatos contam que ele começou a aprender com gravetos que escreviam no chão do quintal da sua casa as primeiras letras, as palavras, mas eu coloco em vermelho no destaque a alfabetização com palavras e frases ligadas à minha experiência. Alguém me dizia, uma aluna do mestrado, nos 7 anos que eu atuei na Universidade de São Francisco, em São Paulo, me dizia, pois é, lá no estado do Pará, onde eu vivo, tem um manual que fala de uva, mas meus alunos nem sabem que fruta é essa, né? Com tantas frutas próprias da região, fala de uva, ou seja, desconectada da experiência, da realidade, o aprender a escrever a partir das palavras densas da realidade existencial das pessoas é extremamente importante, porque, na verdade, não se escrevem palavras soltas, se escreve a própria vida. E na linha da conscientização, já vai se adentrando à própria vida, situações a ela ligadas, tomando consciência do que interfere nesta vida, do que faz parte, não como uma palavra solta, mas se apropriando das realidades, sendo sujeito. É interessante isso, né? Como é decisivo na compreensão e na própria alfabetização, né? Ligada ao conteúdo existencial das palavras, das frases. Por quê? Porque ligadas à experiência, ao mundo das crianças, ao nosso mundo e assim por diante. Ele diz que quando aprendeu a escrever sentenças, como coloca aí, despertou para a beleza da língua portuguesa. Ele chega a dizer como é bonita a maneira que a gente tem de falar, para aprender o português. Porém, vejam que eu destaco aí, sem ruptura entre o novo mundo da escola e as experiências de vida. O que a criança, e cada um de nós é importante empreender pedagogicamente, é que o aprender se faz ligadas à experiência da vida. O ato de ler, aí vem, típico de Paulo Freire, que o ato de ler é leitura do mundo, o ato de ler como leitura o mundo, sempre aguçando a curiosidade da criança. Paulo Freire diz, o pesquisador já está aí, aguçada a curiosidade, a criança é levada a querer o saber, a buscar, a ler o seu mundo. E o ato de ler e escrever seria escrever e ler o mundo no qual nos encontramos. Tomando consciência das interações que existem nesse mundo. E daqui a pouco isso vai se aprofundando com os outros elementos que eu vou ressaltar. Eu espero que isso tenha ficado claro, é interessante ter em mente isso. Um outro dado, na base epistemológica de Paulo Freire, é o valor que ele dá ao ser humano. Bom, desde o início, né? Seja por experiência de vida, seja sempre voltado à valorização do ser humano, que em Paulo Freire é enfatizado o ser humano como um ser de relações. Não se pode pensar em Paulo Freire um ser fora das relações fundamentais do ser humano, né? O ser humano é fundamentalmente um ser de relações. A origem desse pensamento, que já vem desde os primeiros escritos de Paulo Freire, ele o busca junto aos personalistas cristãos franceses, Mounier, Bernanos e outros. É impressionante como ele tem destes personalistas franceses uma visão integral do ser humano.
uma visão relacional de ser humano, que ele traduz belamente na sua pedagogia. Ao tratar do homem, da mulher, ele funda-se no conceito de relações. E ele enfatiza muitas vezes, diferente dos animais, o ser humano não é um ser de mero contato, mas ele é um ser que tece relações com o mundo, não está apenas no mundo, onde tem alguns contatos e sobrevive, mas o ser humano, ele está com o mundo, é um ente de relações, aberto também à realidade, enquanto capaz de uma pluralidade de relações. Ele coloca que é homem e mulher com o outro, com o mundo e com o Criador. Vejam que ele estabelece essas quatro dimensões fundamentais das relações que o ser humano tece, né? O outro, o mundo, o Criador e consigo mesmo. Outro dado importante é que, ao relacionar-se, aí a relação é importante, com o outro, o mundo, o Criador, o ser humano é capaz de sair de si, ele se projeta nos outros, ele é capaz de transcender. E essa palavra transcender é para Paulo Freire muito importante. É um ser que vai além, é um ser que supera, é um ser em busca de um mais na vida, é um ser que transcende. Essa capacidade de transcendência do ser humano já está presente nas relações, quando ele sai de si, se projeta nos outros, se projeta no mundo, não como mero ajuste tal de contato, mas como aquele, que daqui a pouco ele vai dizer, que é capaz de transformar o seu mundo. Esse dado coloca Paulo Freire num pensamento muito aberto e dinâmico, falando do ser humano como um ser que transcende, como um ser que supera, para um ser vocacionado ao mais na vida, e jamais um ser para menos, né, como muitas vezes as situações de desumanização nos levam. Ele se humaniza, ele cresce, ele se liberta enquanto ser de relações. Né? Veja como isso é fundamental, é tão fundamental, e nada se aprende fora das relações. E por que toda a pedagogia apenas conteudista, bancária, de despejar conteúdos na cabeça, para Paulo Freire é extremamente criticada, porque ele é chamado a tecer o aprendizado enquanto ser de relações, enquanto experiência de vida, enquanto corpo consciente, né? E tudo isso dá um dinamismo muito grande à compreensão de educação em Paulo Freire. Vejam só, eu destaquei muito no ponto anterior que o ser humano é um ser que transcende. Nem sempre isso é dito com clareza, mas é tão claramente expresso em Paulo Freire que eu não podia deixar de apontar isso, já porque toda a minha formação é muito ciosa por uma visão integral de ser humano, pela valorização das diferentes dimensões do ser humano e pelo lado relacional. O ser humano, homem e mulher, é capaz de transcender. Agora, transcender por quê? Parece anacrônico ou contraditório, mas porque o ser transcender é uma qualidade espiritual? Mas não só. O ser humano é um ser finito, é um ser inacabado. E quando o Paulo Freire fala que o ser humano é um ser finito e inacabado, ele logo lembra, e é por isto que ele é capaz de um mais na vida, tomando consciência que ele é capaz de superação. Uma grande aposta no ser humano, né? Nesse sentido, que é um ser que transcende, vocacionado para um mais na vida, capaz de superar
superação. Aí eu coloco uma citação que a plenitude disso é a ligação com o Criador. Que pode ter uma leitura teológica, espiritual e assim por diante, da qual Paulo Freire não se distancia, mas ele admite. As próprias relações humanas encarnam um sentido transcendental. Como falava há pouco, na medida que o ser humano sai de si, não só no estar com o mundo, com os outros, capaz de amor, e de estar no tempo, ele toma uma consciência de que ele não é um ser determinado. E esse fato de dizer que, para Paulo Freire, o ser humano não é um ser determinado, é dizer que ele é um ser capaz de se projetar no mundo e transformar, de não cair no fatalismo. Já está tudo determinado, eu não tenho mais nada a fazer senão me ajustar à realidade, ou me ajustar ao poder que manda, ou ao opressor que me oprime. Ou seja, não, essa visão em Paulo Freire não tem lugar nenhum, seria transformar as pessoas meros objetos de um poder estabelecido ou de um mundo que está aí e fatalisticamente eu aceito como um ser determinado e, portanto, de nenhuma mudança possível. Ao destacar um ser que transcende, coloca o ser humano se projetando em direção aos outros, saindo de si, se projetando no mundo e agindo como sujeito da história. Isso vai aparecer muitas vezes, não como um objeto, não como um ajustado, porque as forças políticas assim querem às vezes, ou muitas vezes, mas como um ser que é capaz de mudanças nele mesmo, mas também mudanças na realidade sobre a qual ele age, e não um ser apenas determinado. Indo adiante, nós vemos, e isso é muito importante, em Paulo Freire, na epistemologia, na lógica com a qual ele tece o seu pensamento, ou a ciência pedagógica a partir de Paulo Freire, que nós somos um ser que existe no tempo. Essa consciência da temporalidade, da historicidade, na compreensão de Paulo Freire, muito decisiva. Ou seja, o ser humano não está no mundo, mas com o mundo. Não é apenas um mero ajustado ou numa relação de puros contatos com o mundo, se ajustando a ele. Não é alguém que age de maneira passiva e mero espectador, mas ele é capaz, e aí resultado de tudo que nós dissemos até agora, capaz de interferir na realidade, capaz de modificá-la, capaz de transformá-la. Vejam que o pensamento de Paulo Freire é muito dinâmico, e é uma grande aposta no ser humano como sujeito da história, não um ser humano meramente manietado por situações ou por forças que assim o querem neutralizado, acomodado, ajustado à realidade, com uma visão até fatalista ou a um poder estabelecido. Assim, lança-se num domínio que lhe é exclusivo. E aqui é interessante que Paulo Freire destaque que o ser humano é um ser da história e da cultura. Sim, um ser da história, dentro do tempo, dentro do espaço, mas também fazedor de cultura. Tudo o que ele realiza, desde o sapateiro ao artista ou o escritor, é cultura, faz parte da cultura, é um ser da cultura, né? Sempre situado e datado. Agora, ao entender o ser humano situado e datado, significa dar importância à realidade que ele vive, ao corpo consciente que ele é na experiência e no saber
feito experiência, ou no saber de experiência feito. Situado e datado porque a realidade em que ele vive não é casual. E deve ser entendida inteligível, de uma maneira inteligível, capaz de decifrar seu mundo, e a partir dele aprender as palavras e as frases fundamentais ligadas à própria vida. Temos o método de alfabetização de Paulo Freire, que enfatiza as palavras cheias do conteúdo existencial, importante para a vida das pessoas, e no caso dos que estão sendo alfabetizados. Ou seja, o ser humano não é meramente ajustado, não é um ser acomodado, né? Porque ele é capaz de criar, recriar, decidir, de sujeito, ser sujeito da história. E aqui nós temos uma visão extremamente dinâmica, positiva, uma aposta no ser humano que nos vem da pedagogia de Paulo Freire. Sim, aposta no ser humano com seu poder criador. Aposta no ser humano como aquele que se cria e erra, recria, refaz, corrige e é capaz de decidir. Não porque lhe veio uma prescrição pronta, é capaz de decidir, porque ele intelige o mundo, ele compreende a sua realidade, ele se reconhece não objeto, mas sujeito da história. Se você quer alfabetizar alguém que se reconheça sujeito da história, você está já num processo de conscientização. E não apenas um mero reprodutor de conteúdos a serem checados numa prova, sem criar consciência nenhuma do seu mundo, sem ler a realidade ao seu derredor. O que é muito bom. Ou seja, reconhece. Vamos adiante. Vocês veem que eu selecionei realmente vários passos aqui que são importantes para a educação, né? Ou seja, continua o ser humano. Olhem como Paulo Freire é extremamente positivo. O ser humano é um ser que cria e transforma. Essa segunda palavra não está por acaso aí, né? Um ser da história e da cultura, um ser que cria e transforma. Mulher e homem têm em si um ímpeto criador. E talvez favorecer isso na escola, em nossa cultura, na sociedade, seja extremamente importante diante também dos enlatados que nos vêm de fora, importados, enfiados goela abaixo de nosso povo, às vezes traindo as próprias raízes. Não que não possamos, num diálogo com as diferentes manifestações da cultura, também apreciar aquilo que é diverso de nós, mas sem jamais negar as raízes de nosso povo, né? Do que brota da nossa cultura e suas mais diversas manifestações de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, né? É certamente importante isso. Um ser que cria e transforma. Dado que o ser humano é um ser finito, ou também inconcluso, coloca essa palavra aí, ele tem um ímpeto que faz parte do seu ser, e Paulo Freire usa a palavra um ímpeto ontológico, de criar. E isto é importante fomentar nas pessoas. Um ímpeto de criar. Criar, já começando na leitura do mundo. Pronunciar o mundo. Não apenas repetir o que outro me disse sobre o mundo, mas eu, olhando a minha realidade, ser capaz de dizer, pronunciar o mundo e modificá-lo, humanizando-o. Vejam, é como uma coisa puxa a outra, né? Você é chamado a pronunciar o mundo, a educação como pronúncia do mundo, modificar as feiuras desse mundo, humanizando este mundo. Isso é bem Paulo Freire. Num constante vir a ser um mais, ou seja,
Longe está a visão estática. Longe está a visão de um ser programado no sentido pré-determinado. E Paulo Freire vai dizer, há só uma programação do ser humano. O ser humano é programado a aprender. Que não tem nada a ver com pré-determinado, não tem nada a ver com estático. O ser humano, se há alguma coisa que está nele, é aprender, é ir além, é crescer, é buscar um mais, é colocar-se num constante vir a ser, de crescimento, de transcendência, de superação. É a grande aposta de Paulo Freire. Eu sempre fiquei impressionado com este olhar positivo de Paulo Freire diante do ser humano. Somos seres históricos? Somos. Assumimos a vida? Sim, mas como? Conscientes de nossa atividade e do mundo onde estamos. Só que não é tomar esse mundo onde estamos como algo estático e pré-determinado, mas com uma presença criadora, daí o título, né, um ser que cria e transforma. Uma presença criadora através da transformação que o ser humano é chamado a realizar na sua realidade, no seu mundo, na sociedade, e é fundamental essa visão extremamente aberta, dinâmica, valorizando o ser humano como ser da história e ser de cultura, que cria e transforma. Vejam como é belo em Paulo Freire isso, e dos seus livros, sai de seus escritos, da sua prática, nós entendemos isso com toda clareza. Vamos adiante. Outro dado imprescindível do pensamento de Paulo Freire, ninguém pode falar de Paulo Freire como um ser que dita as coisas, mas é um ser de diálogo. Ele olha para o ser humano e diz, existe uma realidade existencial. Qual exigência? Que é o diálogo. Fora do diálogo ninguém aprende. Né? E porque ele é muito afeito à crítica da educação bancária, conteudista, que sem diálogo simplesmente dá os pacotes prontos. Não, ele diz, há uma exigência existencial no ser humano que é o diálogo. E é pelo diálogo que ele vai conferir significação ao que ele é, ao que nós somos. Né? E ele fala desse diálogo como ligado a um amor ao mundo, um amor às pessoas, um amor aos homens e mulheres. Nesse sentido que diálogo e o profundo amor para com as pessoas estão tão interligados e é tão decisivo no ato de criação e recriação na pronúncia do mundo, como eu coloco aí. Ele chega a afirmar que amor é diálogo. Ao menos eu deduzi isso, lendo aqui, não é uma citação, não está entre aspas, mas está muito forte em Paulo Freire, amor e diálogo. Quem ama dialoga, quem dialoga ama, né? Reconhece a pessoa do outro, né? Bota fé nas pessoas, como direi mais adiante. Está logo ali na próxima citação. A fé nos homens, a fé nos homens e mulheres, é como que um dado a priori do diálogo. Fé no ser humano, apostar de que é possível o ser humano superar a situação na qual se encontra, mesmo em meio a enormes desafios como nos encontramos hoje, mas esses desafios não o colocam numa situação fatalista de um pré-determinado, de um ajustado, que simplesmente responde porque pacotes prontos lhe são enfiados na cabeça, ou porque um poder assim o quer situar na história, mas fé nos homens, e pelo diálogo, ele é capaz de transformar a realidade. É ator, é criador, é recriador, é confiança nas pessoas, é esperança no encontro de pessoas
sabendo que elas são vocacionadas. E Paulo Freire chega a dizer a vocação de ser mais, de superar a situação existente, de transformar a realidade, por mais difícil que ela seja. Aí porque o pensar verdadeiro em Paulo Freire tem a ver com esta estrutura epistemológica, com essa lógica de pensar, que leva ao pensar crítico, um pensar solidário, sobretudo com todos os que padecem e sofrem dificuldades. Vejam só como é muito forte essa visão de Paulo Freire. Um ser de diálogo, continuando nessa perspectiva, um diálogo que é encontro de pessoas, de homens e mulheres, mas sempre situados no mundo, mediatizados pelo mundo, como a citação diz. Encontro de pessoas em situações concretas, na história, no mundo, para pronunciar esse mundo, para que esse mundo seja lido por pessoas que dialogam, não apenas numa relação eu-tu, mas é eu-tu e mundo, eu-tu e realidades concretas, né? Não é só eu-tu, eu dialogo com eu-tu, e cadê o mundo no qual você vive? Como é que você o pronuncia, né? Quais são as realidades existenciais que fazem parte da educação, né? E assim por diante. Paulo Freire nos sugere que dizer a palavra não pode ser privilégio de alguns que dizem a palavra, pronunciam o mundo e os outros apenas ouvem, escutam e assumem como pacote pronto. É um direito de todos. Dar a palavra, construir a intelecção sobre o mundo, fruto do diálogo. E já porque ninguém pronuncia uma palavra, ninguém diz a palavra sozinho. Nós a dizemos para os outros, com os outros. Não pode ser apenas para os outros, mas é um ato fruto do diálogo com os outros. Não é apenas uma prescrição, qual receita feita, que eu assumo como minha, mas sem saber por quê. Sem, né? E, evidentemente, para Paulo Freire, o diálogo não pode roubar a palavra das pessoas. Mas sempre dá a chance de que elas pronunciem a sua palavra situadas no mundo. E aqui vem que outro dado da estrutura epistemológica de Paulo Freire é que o ser humano é um ser crítico. Evidentemente, nós estamos num terreno muito sensível, mas se você pronuncia a palavra sobre o mundo como um ser que cria, um ser que supera, um ser que transcende, a sua percepção começa a ser crítica. Não crítica num sentido negativista, mas sempre com esperança e confiança na superação das situações limite. Essa é uma expressão própria de Paulo Freire. Há situações limite que o ser humano se encontra, dada a realidade existente, porém, esse ser humano, essas situações limite não o predetermina. Mas o ser humano, como um ser que cria, e na percepção crítica da realidade, ele é capaz de superar, de superação, de ir além, de construir e transformar as realidades. Uma aposta do poder criador do ser humano. Volta aquela questão de um ser que cria, né? Num ser que desvela, que reflete sobre a realidade, que desvela, tira os véus que escondem, às vezes, a realidade
imersão das consciências. A consciência sai do confinamento em que se encontra, muitas vezes em visões fatalistas, numa consciência teleguiada, ou às vezes até fanatizada, mais adiante eu vou falar disso. Ela emerge em processos que resultam numa inserção crítica na realidade. Começa a perceber seu mundo, fazer a leitura, estabelecer conexões, dizer o porquê é assim, estimulando a reflexão e a ação. E quando começa a aparecer reflexão e ação, é o que funda em Paulo Freire o que ele chama de praxis, buscando a transformação criadora da realidade. Aqui está o sentido de praxis em Paulo Freire. Reflexão e ação para a transformação da realidade. Investe-se assim numa educação problematizadora ou criticizadora diante das contradições da sociedade. É nada mais do que um olhar para a realidade brasileira para saber que nós somos uma sociedade com muitas contradições. E o aprender, decifrar e de maneira crítica, uma percepção crítica da realidade, significa captar essa realidade nas suas contradições, numa leitura que é, então, problematizadora, ou criticizadora, no sentido de ser correto na percepção da realidade, captando as contradições, captando os desníveis sociais que existem, como o poder é vivido na nossa democracia, ou semidemocracia, né, e assim por diante. O porquê de uma sociedade tão, com seus problemas, com suas situações tão diferentes entre uns e outros. Né? Sim, um ser crítico, mas um ser sustentado no amor. Aqui eu quis, com brevidade, captar que Paulo Freire já falava antes, vocês lembram, o diálogo é um ato de amor. Quem ama, dialoga. Quem dialoga, ama. Em Paulo Freire existe muito essa dimensão do ser humano como um ser sustentado no amor. Toda transformação deverá ser um ato de amor. É impressionante como muitos estudiosos não captam isso. Essa dimensão tão própria da essência do ser humano, que é amar. E ele faz disso se faz um ser solidário. Né? Quem ama é solidário, quem ama partilha, quem ama participa, né? Sente a realidade do outro, compartilha a dor do outro, ama. E veja uma citação em Paulo Freire, toda vez que é 2014b, vocês estão vendo? Eu estou citando Pedagogia do Oprimido. E 2014A é porque eu tenho essas edições, né? 2014A é Educação como Prática da Liberdade. Se não amo o mundo, se não amo a vida, se não amo os homens, as mulheres, não me é possível o diálogo. Já na linha que há pouco eu enfatizei. Agora, no amor, uma boa dose de humildade nunca é ruim. Faz parte a humildade. A humildade e a capacidade de amar possibilitam a comunhão com o povo. Você se aproxima dos outros, das comunidades, do povo, como quem sabe tudo, ou quem, na humildade, pelo diálogo, tem muito a aprender. E tem muito a valorizar como saber de experiência feito destes que compartilham a vida conosco. Do aluno que vem de sua situação, as mais diversas, às vezes problemáticas, do seu mundo, da sua existência. Né?
uma comunhão que deverá ser sempre dialógica, deverá se fazer colaboração, laborar, trabalhar, fazer junto com os outros. E esse destaque é importante. Vamos adiante. 3h30, essa parte, talvez o próximo a gente vai podendo tomar agora. Depois, aberto as questões, por favor. Um ser autônomo e emancipado. Em Paulo Freire, no seu pensamento, na educação, na lógica do pensamento de Paulo Freire, na ciência que podemos desenvolver a partir, na ciência da educação que podemos desenvolver a partir de Paulo Freire, ou seja, as bases epistemológicas, não há como não citar o ser humano como um ser autônomo e emancipado, ou seja, como busca mesmo de Paulo Freire. Autonomia, a palavra autonomia, ou a realidade ligada à autonomia, ela é muito importante e ocupa em Paulo Freire uma das categorias centrais. E, junto com a autonomia, vem a palavra emancipação. É similar, por vezes, é complementar outras vezes, exprime a praxis, ou seja, a capacidade de reflexão e ação em vista da transformação das realidades. Sim. Se expressa politicamente? Também. Né? Tanto a autonomia como emancipação supõe a capacidade de uma autorreflexão crítica. Refletir o meu mundo, o meu lugar, a mim mesmo, junto com os outros, como um processo de emancipação no meio dos embates da sociedade atual, um processo que nunca termina, é contínuo. Né? No mundo, sobre o mundo, buscando realizar a tarefa histórica de transformar o mundo, onde funda a teoria e a prática de uma pedagogia da autonomia. Existe um livro em Paulo Freire com esse título, né? Pedagogia da autonomia. Vamos adiante. Um ser autônomo emancipado, continuando com esse dado, a autonomia requer a capacidade crítica de decidir. Se há alguma coisa que em Paulo Freire é importante, educar as pessoas para a decisão. Não dependentes do que outros querem, mas a capacidade autônoma, emancipada, de eu decidir a partir da percepção que eu tenho no mundo como um ser da história, ser de cultura, ser capaz de ir além, ser capaz de superação, de transcendência. Mas isso significa que eu estou inserido historicamente, conheço o meu mundo, sei lê-lo, nas suas contradições, inclusive, porque a minha leitura é problematizadora, que gera um conhecimento crítico e compromisso nas transformações necessárias. Não um mero ajustado, teleguiado. Né? Não me ajustando dizendo, mas é assim mesmo, essa sociedade é assim mesmo, com suas contradições, sempre foi assim. Ou pior, quando diz, Deus quer assim. Esse ser humano, como coloco claramente, um ser autônomo emancipado, deixa de ser mero espectador. Age. Desdobra sua capacidade criadora, ser da cultura, ser da história, interfere na realidade. Com isso, chega-se ao patamar em que se olha a realidade não como obra dada, olha a realidade não como pré-determinada. Aliás, chegar a esse patamar não é nenhum pacote porque eu engulo tal conteúdo bancariamente, mas é uma conquista. Conquista no meio dos embates da vida, conquista em meio à realidade contraditória,
conquista, na leitura que eu faço da realidade e sei o quanto ela é concentradora de bens e altamente tecnificada, por um lado. Por outro lado, os pobres, os esmagados e vencidos, muitas vezes, nada usufruem disto. Ou seja, numa expressão de Paulo Freire, encontram a morte já em vida, porque lhes é negado o acesso aos bens desta sociedade, negado o processo de humanização, e muitas vezes tolhidos em sua dignidade. Um ser autônomo emancipado, eu continuo, e pelo fato de eu estar dando esse destaque a esta parte, vocês veem que é importante, na compreensão da lógica da ciência da educação, a partir de Paulo Freire, da base epistemológica do seu pensamento, a questão da autonomia e da emancipação é muito importante, central. Trata-se de uma conquista, não de uma mera submissão a interesse deste daquele, ou de saberes bancariamente oferecidos. Não é um mero ajustamento, não é apenas uma acomodação ao nosso templo, ao nosso tempo, que há templos que podem também buscar isso, ao nosso tempo. Não é apenas dizer, o neoliberalismo veio para ficar, a lógica das mercadorias em primeiro lugar e o ser humano em segundo lugar, é assim mesmo, agora veio para ficar, como se fosse um dado pré-determinado. Bastando me ajustar. Ou seja, é um fato consumado. Não, trata-se de uma conquista, o ser autônomo emancipado, que se realiza no embate contra a mera submissão, ajustamento, acomodação, a uma visão pré-determinada das coisas. Não cabe me ajustar assim, mas não é um fato consumado a situação que vivemos hoje. Paulo Freire tece essa perspectiva desde os condenados da terra, os esfarrapados do mundo. Os componentes do grupo mosaico, lendo, fizeram o estudo da pedagogia do oprimido, isso aparece muito claramente. O Paulo Freire parte dos condenados da terra, os esfarrapados do mundo, para tecer a sua luta em prol da humanização, da libertação da opressão, na leitura problematizadora das estruturas desta sociedade tão desigual. Talvez não haja país tão desigual quanto o Brasil. E agora, na pandemia, está escancarado a fome que aumenta em nosso país, nesse momento crucial de nossa história. De como essa sociedade é discricionária, de como ela tem dificuldade de incluir o ser humano, a não ser numa ajuda minguada para apenas sobreviver, e nem isso é possível. Requer, então, um caminho pedagógico enquanto tarefa histórica de libertação, de diálogo, eticizando o mundo. Bom, até semana que vem eu vou ainda falar mais da questão ética, né? Eticizar o mundo. Que em Paulo Freire tem uma expressão tão bonita quando ele fala nessa perspectiva de que mudar é difícil, mas é possível. E vejam como é a grande aposta de Paulo Freire e como o deslize de ideologias totalitárias olha para Paulo Freire como algo que não pode existir. Quando ele diz mudar é difícil, mas é possível. Quando ele aposta num ser humano, ser de superação. Quando ele aposta num ser humano como um ser de transcendência.
um ser que pode transformar a realidade, e não mero ajustado à situação que está aí numa visão fatalista. Eu estou repetindo algumas coisas que são importantes e muitas vezes dizendo, Deus quer assim. Vamos adiante. Outro dado, na compreensão de Paulo Freire, na lógica na qual se tece o seu pensamento, e eu repito, na base epistemológica do seu pensamento, é a compreensão do ser sujeito. Mas aqui ele nota que em situações de opressão, nossa consciência, por vezes, introjeta o opressor. É hospedeira da opressão, idealiza o opressor, né? E acaba se ajustando às soluções paternalistas, mágicas, de uma mente, de uma consciência manipulada, em que o grande ideal é ser igual aos poucos que detêm tudo, né? E não se dando conta que aí há uma contradição muito grande, fruto da opressão, da injustiça, que relega a maioria das pessoas numa desumanização, num processo de desumanização, num processo a ser menos, em vez de ser mais, que é a grande aposta de Paulo Freire. E no meio desta consciência hospedeira da opressão, ela é muitas vezes manipulada. Olha os dias de hoje, se Paulo Freire não é atual, a um certo emocionalismo. E quando você leva a emoção, a paixão, própria de um fanatismo, você diminui ou renuncia à capacidade crítica. Assume um sectarismo e desliza no fanatismo. Em que você não pensa mais e já está pronto para a violência, que se pode ali chegar com rapidez. Logo ali. Normalmente, essa consciência hospedeira da opressão manipulada para um sectarismo, para um fanatismo, ela é uma consciência comandada por slogan. Não bastam frases, palavras, que são verdadeiros comandos, não para a pessoa refletir e pensar, mas para ser um comandado, um teleguiado, de receita pronta, verdadeiros slogans que muitas vezes estão longe da verdade, ou se aceita apenas meia verdade, ou mentiras disfarçadas. Eu só quero ver nós refletindo, debatendo juntos sobre isso daqui a pouco. Vai ser muito interessante, né? Será Paulo Freire alguém do passado? Será que ele não ilustra a realidade presente? Pois bem, cuidado quando nós somos teleguiados a tal ponto que somos meros espectadores do processo que outros comandam. E, às vezes, para nos subjugar, oprimir, silenciar. Sim, silenciando, para até chegar a aplaudir quem nos explora, quem nos suga. Freire nos chega a dizer, teme a liberdade, perde a direção do amor, prejudica seu poder criador, né? É objeto e não sujeito. Vejam como em Paulo Freire isso é forte. Vamos adiante. Continuando com ser sujeito, mas quando somos sujeitos, agora eu vou fazer o outro lado, né? Agora critiquei, como ser guiado, comandado, ajustado, que a consciência é mera reprodução do opressor. Agora eu digo não, mas veja só, quando sou um sujeito, eu dialogo, assumo a responsabilidade social e política, valorizo a democracia, quero que todos possam participar dessa democracia.
nos diferentes níveis. Pode ser democracia nas discussões, numa escola, na família, na comunidade, enfim, na sociedade. Valorizando a vivência comunitária, apostando na consciência, na educação crítica, que é uma educação para a decisão, para as pessoas a possibilidade de decidir, porque fazem a leitura da realidade, pronunciam o seu mundo, querem assumir a responsabilidade, são solidários com os outros, são solidários, especialmente com os que mais padecem. Quanto mais crítico, nos diz Paulo Freire no livro Educação como Prática da Liberdade, quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais democrático e permeável, em regra. Tanto mais democrático, quanto mais ligado às condições de suas circunstâncias. Reflete seu mundo, discute com os outros, é solidário com os que mais padecem, quer a transformação da realidade. Outro ponto, vocês veem que a matéria é longa, mas vocês estão aí muito pacientes, agradeço demais a capacidade de escuta, mas ela tem que ser dialógica, daqui a pouco espero que possamos conversar sobre isso. Na compreensão da lógica do pensamento e de educação de Paulo Freire está o despertar como sujeitos críticos e éticos. A pedagogia, ela nos leva a fazer com que as pessoas emerjam, saiam da situação de meros ajustados objetos e possam emergir numa inserção crítica e ética na realidade, sabendo ler o seu mundo, identificando as contradições da realidade, as desigualdades persistentes que não estão aí por acaso, mas que é capaz de lê-la de maneira clara e buscar a participação em vista das mudanças necessárias. Para Paulo Freire é muito claro, isso é uma luta de humanização necessária. E nessa humanização não há como compactuar com a opressão. É necessário superar as contradições entre o opressor e o oprimido, que faz com que sejamos uma, agora não mais nona potência do mundo, 12ª potência do mundo. O Brasil está empobrecendo a nível mundial de maneira estrondosamente rápida, mas 12ª potência mundial e 90ª ou mais na distribuição dos bens, na desigualdade persistente. Isso é lógico? Isso é assim, fatalisticamente? Ou não haverá uma engrenagem que faz deste país um país dos mais desiguais do mundo? É uma luta de humanização, de superar a opressão, a desigualdade, a contradição, buscando libertar-nos desta situação. E para isso, olha só, não basta treinamento técnico. Existe uma tendência fomentada cada vez mais que nós precisamos aprender técnicas. Reproduzir um saber tecnicamente montado. Não que a técnica não seja importante, mas precisamos saber refletir sobre ela, a serviço do que estamos acionando a técnica, avaliar criticamente, agir eticamente, transformar a realidade, fazendo desse país mais humano, mais justo, mais fraterno. E nisto Paulo Freire é claro, se ele diz isso é porque acredita no ser humano. Sim, essa é algo claramente afirmado por Paulo Freire. Eu caiu no meu WhatsApp essa frase de Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, nós sabemos que dentro do conceito da Igreja Católica,
Ele foi um profeta. Ele percebeu, antes que a palavra fosse, conscientização fosse criada, eu tenho uma afirmação dele assim, e nós, buscando refletir sobre a realidade, num método chamado ver, julgar, agir, da ação católica, nós já estávamos, diz ele, ao buscar ler a realidade, buscar criticamente olhar, decifrar essa realidade e ao buscar agir, nós já estávamos num processo de conscientização antes que a palavra conscientização fosse criada. Né? Realmente é interessante esse fato. E olha o que diz Dom Helder Câmara. Quem ama, de fato, a democracia não pode temer a conscientização. Conscientização não é despertar de consciência crítica, se pergunta ele. É como que uma afirmação. Conscientização é um despertar da consciência crítica. Realmente temos em Dom Helder Câmara uma dessas figuras fantásticas, que inclusive faz da religião um olhar crítico da realidade, não uma visão fatalista do Deus que era assim para que as coisas fiquem como estão e nada muda, mas alguém que olha para o povo, que chora junto com o povo, mas não só chora, ele quer a libertação dessa situação de desigualdade e de contradições persistentes em nossa sociedade. Olhem só as referências que eu utilizei nesse material, então é bom vocês se habituarem, bom, a maioria já conhece. Claro que Paulo Freire tem 10 vezes mais obras do que esta, né? Mas Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Indignação, que eu chego a citar, Educação e Mudança, e Gadotti, que é o preside o Instituto Paulo Freire em São Paulo, ele tem uma obra, ele organizou uma obra fantástica, Paulo Freire, sobre a bibliografia. Não é só bibliografia, é bio, é vida, é experiência feita de Paulo Freire, é a sua vida concreta, não é só o que ele escreveu. Para entender Paulo Freire, não basta ler suas obras, mas entender o seu mundo, o saber que ele construiu como experiência feita nos embates da vida, desde a realidade da sua infância até o final de sua vida, né? Evidentemente. E aqui está o meu livro do pós-doutorado em Educação feito pela Universidade Federal de São Carlos, com um estágio em Paris, porque eu quis conversar com um dos maiores conhecedores de Walter Benjamin, que é Michel Lévy, que mora em Paris. Eu fui lá, porque se eu compreendia melhor Paulo Freire, eu queria entender melhor Walter Benjamin. Foi fantástico esse diálogo tecido com Michel Lévy, lá em Paris. E esse livro saiu com uma rapidez depois, dado o interesse da editora em publicar. Realmente muito interessante. Pegar dois críticos, Paulo Freire e Walter Benjamin, que são cruciais. Eu quis unir os dois na compreensão da realidade que estamos vivendo hoje, trazendo todo o aparato crítico de ambos autores para a educação, oferecendo-a ao nosso país, Brasil. Eu agradeço imensamente a saudação, a atenção de todos, vocês foram extremamente pacientes. Eu acho que está na hora da pausa, ou não sei de quem, ou de alguma pergunta, se for o caso. Ok? Muito obrigado. Professor Nilo, a gente agradece esse primeiro momento desse nosso diálogo. A gente cada vez vai aprendendo um pouquinho mais sobre Paulo Freire, que é um autor que merece mesmo, por todos nós que atuamos no universo da educação, conhecê-lo para poder agir com mais convicção
acreditando na transformação da realidade. Então, essas bases epistemológicas da educação de Paulo Freire, que foi muito bem apresentada, nos provoca, nos instiga, e o fato interessante é que normalmente estudamos o Paulo Freire sem olhar muito para esses dados da vida, e começaste a falar exatamente por aí, né? E como a vida, as experiências vividas na infância, isso marca profundamente a nossa vida posteriormente, marca e nos constitui como seres humanos. Então, esse olhar para a raiz é fundamental para compreender o todo daquilo que Paulo Freire se transformou. Então, a gente agradece imensamente a sua exposição nesse primeiro momento. Nós vamos agora, cada um no seu canto, tomar uma água, um cafezinho. Agora seria um momento da gente confraternizar, tomar um café junto, mas como a dinâmica está sendo outra, então, remotamente, nós vamos tocando. Então, espaço para que cada um possa tomar o seu cafezinho. Daqui 15 minutinhos a gente volta para continuar o nosso diálogo. Perfeito. Obrigado aí pela essa primeira exposição. Então, eu agradeço a todos que nos acompanham. O tempinho aí, ágil, rápido para o cafezinho, e a gente volta à sequência às 15h35 para dar continuidade ao nosso diálogo aqui. Muito obrigado a todos.